Boa noite a todos, boa noite a todas. É com grande satisfação e alegria que hoje nós recebemos nas nossas mesas redondas, que seria o último dia da matemática tão querida, tão odiada, acho que querida por muitos que aqui estão, odiados por outros tantos, talvez que aqui não estejam. E hoje é com muita alegria que nós recebemos o professor Anderson, que todos sabem que é meu amigo, então tenho grande afeto, grande admiração, e sempre digo e repito que quando eu penso num professor do ensino médio, básico, um professor de matemática, eu penso no Anderson. Acho que o Anderson, eu digo isso sempre, não é encheção ou puxação de seda ou algo desse tipo, ou jogar confete, é justamente por ter acompanhado, fomos alunos da mesma graduação, no mesmo período, sofremos as tristezas e as alegrias juntos. Então, sempre que eu penso em alguém em aula e eu mando alguns materiais para o Anderson, Anderson, o que você acha disso? Justamente por ter esse carinho, essa admiração pelo Anderson. A receber também o professor Fábio, que eu não conheço há tanto tempo, não conheço com tanta intimidade, mas também tenho um afeto verdadeiro e também admiração devido às situações que vivemos recentemente. Passei a conhecê-lo mais de um ofício do que propriamente na nossa formação, mas também perceber, sobretudo, uma calma, tranquilidade, um interesse, uma vocação para o ensino de matemática. Então, é com muita alegria que nós recebemos tanto ao Fábio, tanto ao Anderson, e agradeço muito pela participação de vocês, agradeço pela disponibilidade de tempo e o carinho de terem aceito o convite. Diante disso, nós passaremos a palavra para o professor Anderson. Lembro aqui que nós estamos num grande percurso que iniciamos com história, passamos por biologia e hoje a matemática. Depois disso, nós tivemos apenas uma adequação de horários, porque a química será feita daqui a 2 semanas, e depois tentaremos uma última, já está confirmado, na verdade, uma última mesa redonda, em que receberemos uma professora da educação, a professora Jaqueline, junto com a professora Cláudia, vice-diretora do CAP, UERJ. Então, boa noite, Vivian. Antes de mais nada, o professor Anderson, com formação em matemática, formação na UFRJ, professor Fábio na Unirio, professor da Unirio, e também responsável pelo livro matemática, livro aberto de matemática, me corrija se o título estiver equivocado, Fábio, um livro muito interessante. Eu acredito que o debate, as conversas serão propícias. Temos aqui duas, por exemplo, já licenciandas de matemática, outros podem chegar. Então, Anderson, sem muitas delongas, passo a você a palavra, novamente com grande agradecimento, grande carinho, muito obrigado. Boa noite, sinto-me em casa. Tentarei ser um autêntico professor que respeita horários. Um pouco difícil. Sempre tem professores depois de mim, nas escolas em que eu trabalho, que tem que me tirar de sala para conseguir entrar depois nas turmas. Mas hoje eu vou tentar respeitar. Começamos às 18h10, eu tenho 20 minutos, não é, Jean? Então, teoricamente, 18h30 eu finalizo. Tá? Vamos lá. Então, ao invés de me apresentar por meio de currículos ou formação, eu, ao longo da minha própria fala, vou apresentar o meu histórico profissional, né, e explicar a razão pela qual eu escolhi o tema para tratar com vocês aqui. Nós tivemos muita liberdade para expor o que nós quisermos neste debate sobre o ensino de matemática e ciências, né? Então, eu fui fazendo uma breve memória de toda a minha vida profissional, que não é tão longa assim, e eu fui construindo, por meio dessa visita, né, à minha história profissional, construindo reflexões, né, fui fazendo memória de reflexões que eu obtive, que eu ainda tenho, né, constantemente na minha prática, né? Então, eu, por meio dessa nossa conversa, pretendo responder, na verdade, não pretendo responder, pretendo gerar questionamentos, pretendo gerar 5 questionamentos que foram surgindo ao longo da minha vida profissional, né? Eu fiz o vestibular no ano de 2003, né? Ingressei na UFRJ em 2004 para fazer licenciatura em matemática. Me formei em janeiro de 2008, né? E desde então, mesmo durante a graduação, eu já era professor, porque
como eu obtive um rendimento muito satisfatório no vestibular, todos esses cursinhos por aí, eles acabam sendo atraídos por essas pessoas que têm bom desenvolvimento no vestibular e atraem para ser monitor. Então, eu fui convidado por 2 ou 3 escolas para ser monitor de matemática. E logo na minha primeira semana, isso eu tinha 17 anos, tá? Não tinha nem iniciado a graduação ainda. Na primeira semana, um professor de matemática ficou doente. E aí me convidaram para substituí-lo numa turma de pré-vestibular medicina. Uma turma que tinha 80 alunos e eu, com 17 anos, fui dar a minha primeira aula para uma turma de pré-vestibular medicina. O que aconteceu é que aquela aula se tornou, na verdade, não só um instante. Eu assumi a turma porque o professor não voltou, né? A coordenação tomou uma decisão que parecia um pouco louca, mas me deu uma turma de pré-vestibular medicina quando eu tinha 17 anos. Então, a primeira pergunta que eu me fiz como professor de matemática e ainda estudante de matemática é o seguinte: o que eu devo ensinar? Né? O que eu devo ensinar? Então, a primeira pergunta que acho que todo professor ao longo de sua vida profissional se faz é o seguinte: o que eu vou ensinar? E naquele primeiro momento, eu tinha uma meta muito clara. A minha meta era fazer com que os meus alunos passassem para o vestibular de medicina. Então, eu tinha que ensinar tudo. Eu tinha que ensinar tudo. E eu tinha que ensinar bem. Sem muitas reflexões, sem muitos planejamentos, eu tinha que ensinar a resolver questões. Então, a minha primeira prática educacional teve essa meta: ensinar alunos a resolver questões. Ensinar alunos a resolver questões. Eu, em formação, né, acreditava que ser professor no primeiro momento, porque foi o primeiro objetivo profissional que eu tive, não por uma escolha, mas por uma necessidade, foi ensinar alunos a resolver questões. Mesmo porque o único objetivo dos alunos que ali estavam era não aprender reflexões matemáticas, não aprender ciência na sua origem, não aprender demonstrações, razões para cada um dos conceitos. Não, eles queriam saber resolver questões para serem aprovados num vestibular específico. Ponto. E isso, ao mesmo tempo que eu ia recebendo uma formação acadêmica, e vendo a minha prática educacional, eu ia encontrando um conflito entre aquilo que eu aprendia, entre aquilo que eu lia, entre aquilo que eu estudava e aquilo que eu fazia. Mas eu não tinha como fazer diferente, porque eu estava imerso num pré-vestibular e o objetivo era esse, né? Então, eu acredito que a primeira pergunta que todo profissional, pelo menos, deve se fazer em algum momento é o seguinte: o que ensinar num currículo de matemática? Ainda mais no mundo contemporâneo, em que nós cada vez mais percebemos que não temos tempo para ensinar tudo. Nós precisamos, de fato, selecionar aquilo que é mais adequado. E aquilo que é mais adequado no contexto em que nós estamos. E a primeira pergunta que eu posso me fazer, e eu posso também colocar para vocês, é o seguinte: nós, de fato, podemos escolher o que vamos ensinar? Será que o professor hoje possui essa autonomia? Será que é bom o professor ter essa autonomia? Ou será que não é bom ele ter essa autonomia? Até que ponto essa autonomia é importante? Né? Nós estamos no processo de construção de uma base nacional curricular no ensino médio. Tentando, de certa forma, entre aspas, padronizar um currículo nacional. Né? Até que ponto isto é positivo? Até que ponto isto é negativo? Até que ponto isso colabora, de fato, com uma construção educacional visando todos os dilemas nacionais, todas as diversidades do nosso país e, ao mesmo tempo, contempla as necessidades que cada professor encontra no seu cotidiano? Essa é a primeira reflexão. Então, como eu disse, eu trago perguntas, eu não trago respostas, porque hoje, todos os dias, eu também tento responder a essas perguntas e eu vou encontrando respostas distintas para cada situação em que me encontro, né? E aí, vamos lá, então esse foi o primeiro dilema: o que ensinar? Depois eu fui percebendo que, diante de diversas turmas em que eu ia encontrando, em redes de ensino, eu percebia que alguns alunos eram atendidos pela minha prática. Eles entendiam bem o conteúdo por meio da minha prática, mas outros não. E aí eu fiquei me perguntando: olha, será que como eu ensino atende adequadamente os meus alunos? Então, uma outra pergunta. A pergunta sobre o que ensinar.
E agora eu tenho uma outra reflexão, como ensinar? Porque eu tenho turmas diversas, com objetivos diversos. Eu atualmente, por exemplo, trabalho em 4 escolas, sendo uma delas pública e 3 privadas, 2 na Barra da Tijuca, uma na Tijuca e outra em Ipanema, né? Com públicos diversos, com intenções diversas e propostas pedagógicas diversas. Como ensinar o mesmo conteúdo? Será que eu posso ministrar o mesmo conteúdo para todas as turmas em que eu trabalho da mesma forma? Será que eu vou atender às necessidades daquela disciplina, daquele público, daquela escola, né? Daquele aluno? Então, essa é uma reflexão importante. Como ensinar? Como colocar em prática, né, o conhecimento que eu tenho? E essa é uma reflexão que não é simples de ser respondida também. E é uma reflexão que nós, ao longo da vida, por errarmos bastante, na verdade, nós vamos descobrindo como não fazer, e não como fazer. Porque o como fazer é uma descoberta cotidiana, porque as demandas mudam sempre. Mas a gente sabe o que não funciona. Mas a gente não sabe necessariamente o que vai funcionar, né? A gente vai, por meio da nossa experiência, identificando o que tem mais chance de funcionar, mas não necessariamente vai funcionar. Eu hoje, por exemplo, dei uma aula muito bem planejada para 2 turmas da mesma série, que uma entendeu muito bem por meio do meu planejamento e outra, na mesma escola, na mesma unidade, não entendeu bem. Então, a maneira como eu escolhi ensinar um conteúdo para uma turma funcionou, para outra não. Então, uma outra reflexão, né? Como ensinar? Uma terceira reflexão, que é a seguinte: por que ensinar? Por que ensinar matemática? Existem muitas respostas, jargões prontos para essa pergunta, né? Mas não é simples respondê-la. E normalmente, quando nós buscamos responder essas respostas, por que ensinar, nós buscamos normalmente respostas que visam atender a uma necessidade específica para um determinado tempo. Nós não pensamos no longo prazo, né? Então, por exemplo, por que eu devo ensinar logaritmo para as minhas turmas? Aí uma pessoa leiga ou uma pessoa que simplesmente não conhece o tema ou que não conhece o tema com profundidade vai me perguntar: esse conteúdo cai no Enem? Ele cai no Enem, então você deve ensinar. Ele não cai no Enem, então você não deve ensinar. Será que deve ser esse o critério para eu escolher um conteúdo a ser ministrado para os meus alunos? Eu sei que esse critério ele é importante, ele não pode, mesmo que eu queira, ele não pode ser desconsiderado, né? Mas será que esse é o único critério? Numa das escolas que eu trabalho, por exemplo, é uma rede técnica de profissionalizante, a FAETEC. Eu tenho turmas de administração, turmas de informática, turmas de secretariado escolar e turmas de formação geral, né? Matrizes, por exemplo, é um conteúdo muito importante para o técnico em informática, talvez menos importante para outros. E será que eu devo colocar matrizes no conteúdo para todas as disciplinas? Para todas as séries? Para todos os cursos? Não sei. É algo a refletir, né? Até que ponto eu devo, de fato, mergulhar e me aprofundar nesse conceito? E também voltando, como apresentar esse conceito? Numa turma de informática, onde eles usam muito isso numa estrutura de lógica de programação, eu tenho motivações muito claras e objetivas, né? Numa turma de administração, onde eles precisam trabalhar com Excel com muita frequência para trabalhar a matemática financeira, e já tem uma outra abordagem completamente diferente. Então, a maneira como eu apresento matrizes para a turma de administração não é igual à maneira como eu apresento matrizes para uma turma de informática, que também não é igual à maneira que eu apresento matrizes para uma turma de secretariado escolar. E aí entra um outro dilema: será que o professor hoje tem tempo para se planejar tanto assim, para tantas realidades, num universo único de uma escola só? Isso pensando numa escola só. Agora imaginando em 3, 4 escolas que normalmente os professores da rede básica precisam fazer para que possam ganhar o seu ganha-pão com o mínimo de sustento. Então são reflexões que eu estou trazendo aqui como professor e também para os licenciandos, para as pessoas aqui que talvez nem atuam na área. Uma outra reflexão: a quem ensinar matemática?
a quem ensinar matemática? Será que todos precisam aprender matemática? Essa é uma pergunta que traz outras perguntas dentro dela, e eu vou explicar melhor. Eu devo ensinar matemática somente a quem tem interesse em aprendê-la? Ou eu devo ensinar matemática para todos, independente de ter interesse ou não? É uma pergunta. Nós estamos numa base nacional curricular que atualmente a matemática é obrigatória para qualquer área do conhecimento que a pessoa vá seguir. Mas algumas disciplinas, por exemplo, elas são opcionais, elas vão se tornar opcionais. E aí o aluno ele poderá, entre aspas, escolher se aprofundar num tema ou não. Até que ponto um aluno hoje de ensino básico, de ensino médio, tem maturidade para, de fato, escolher o que, de fato, é mais importante para ele? Quem garante que as escolhas dele atuais se refletirão no futuro dele? Quem garante que as escolhas dele atuais irão se sustentar ao longo da própria vida? Tá? Lembrando que eu só trago perguntas, eu não trago respostas, tá bom? São reflexões que eu faço todos os dias. E quando eu encontro uma resposta, normalmente aparece um novo dilema que me faz perceber que essa resposta não funciona. Então é ótimo fazer essa pergunta cotidianamente. E para mim, hoje, a pergunta que mais me aflige não é o que ensinar no currículo de matemática, não é como ensinar matemática, não é por que ensinar matemática e também não é a quem ensinar matemática. São perguntas complexas, mas hoje a pergunta que mais me aflige como professor de matemática é: o que eu verdadeiramente ensino do jeito que eu escolho ensinar matemática? O que verdadeiramente eu ensino do jeito, do modo pelo qual eu escolho ensinar matemática? Essa reflexão caiu no meu colo no início desse ano letivo. Por quê? Porque na primeira semana desse ano letivo, eu tive uma experiência com uma aluna de terceiro ano de ensino médio, extremamente depressiva e extremamente ansiosa na sua escolha profissional. E eu me perguntei, olha, eu vou precisar ensinar a essa aluna todas as coisas que precisam ser apresentadas. Mas eu posso promover ainda mais ansiedade nela, eu posso promover mais confiança nela, eu posso promover mais conhecimento nela, mais autoconfiança nela, mais virtudes nela, mais paciência nela, da maneira como eu escolho ensiná-la. Ela pode sair da minha aula potencializando a sua crise atual ou saindo de lá um pouco mais aliviada, um pouco mais confiante. Então, o modo como eu escolho ensinar matemática, por meio de pressões, por meio de uma severa exigência, por meio de desafios, enfim, o critério é meu, ensina muito mais do que matemática. Ensina o meu aluno a lidar com a realidade, a lidar com as situações do seu cotidiano. Né? Eu tenho turmas que são extremamente motivadas por desafios. Então, nessas turmas que são extremamente motivadas por desafios, o primeiro exercício que eu faço de qualquer conteúdo não é o mais simples, é o mais complexo. Na verdade, não apresento o conteúdo para resolvê-lo. Eu apresento o conteúdo e um exercício para motivar ao longo do ensino a busca da resolução daquele problema. Então, eu apresento um problema de alto grau de complexidade, não para desmotivar o aluno, porque eu sei que aquela turma, de maneira especial, ela é motivada quando eu apresento o fim último do conteúdo. Olha, tudo que eu vou apresentar, todos os teoremas, todas as demonstrações, todos os exemplos, são investimentos para nós alcançarmos esse objetivo. Mas estas turmas, de maneira muito particular, elas são motivadas quando eu apresento desta forma. Outras não. Outras, quando eu apresento o conteúdo desta forma, ela vai falar, se eu não sei resolver a primeira, então não vou saber resolver nenhuma. E ele simplesmente abdica da aprendizagem. Né? Então eu posso ensinar
o meu aluno muitas coisas comportamentais e virtuosas da maneira que eu escolho ensiná-lo, do jeito que eu escolho ensiná-lo. E aí, a pergunta que me faço é: Anderson, hoje, você como professor nas escolas em que trabalha, você se sente livre para escolher de fato a maneira como você ensina? Eu hoje tenho essa oportunidade. Eu hoje, nas escolas em que trabalho, tanto privadas como públicas, tenho uma autonomia para isso. Mas já trabalhei em diversas escolas em que eu não tinha autonomia para isso. Que eu, inclusive, era obrigado a utilizar alguns instrumentos pedagógicos que eu não concordava e que não eram adequados para a apresentação de determinado conteúdo. Então, essas reflexões me fizeram, inclusive, abordar toda a minha vida profissional até agora, que não é tão longa, né? Como vocês bem ouviram, minha primeira aula na vida eu dei quando eu tinha 17 anos, atualmente tenho 35, mas me formei com 21, então eu tenho 14 anos de profissão, né? Oficializada por um diploma. Ao longo de todo esse tempo, eu já tive muitas oportunidades, boas, ruins, trabalhei em boas escolas, em péssimas escolas, em escolas que me respeitavam como bom profissional, outras que não me respeitavam como professor, outras que queriam simplesmente que eu ministrasse conteúdos para aprovar alunos de qualquer forma, outras que de fato se preocupavam com a aprendizagem acima de qualquer coisa. Mas hoje eu opto, inclusive, por me especializar no ensino de educação financeira e investimentos, porque acredito que o ensino de educação financeira e investimentos me dá habilidades e possibilidades, mas isso vai ficar para uma outra apresentação, porque aí eu falaria só sobre isso, tá bom? Me dá possibilidades e habilidades de responder de maneira muito, muito adequada a todas essas perguntas. A educação financeira e os investimentos foi a via que eu encontrei hoje para trazer o aluno para a minha aula e poder, por meio da minha aula, por meio do conhecimento, né, gerar nele muito mais do que um conhecimento matemático, mas um conhecimento de habilidade socioemocional, um conhecimento virtuoso, um conhecimento de paciência, um autoconhecimento, né, habilidades de perseverança, né, de análise de dados, de diálogos, de interpretação. Então, eu hoje, depois de ter percorrido esses 14 anos oficiais aí, mais outros não oficiais em sala de aula, continuo não sabendo responder a todas essas perguntas, mas por meio da educação financeira e dos investimentos, consigo cada vez mais responder melhor a esta última pergunta, que é a que mais me aflige hoje. O que eu verdadeiramente ensino do jeito que eu escolho ensinar matemática? E hoje, felizmente, eu posso escolher como ensino, o que infelizmente não é uma máxima, uma verdade absoluta na educação brasileira. É isso. Trouxe reflexões e depois fico aberto a perguntas e outros questionamentos. 18h30, Jean, pontualmente. Pois é, rapaz, eu estou surpreendidíssimo. Não consigo ter essa habilidade, Anderson, cronometrada assim. Primeiro, agradecer, vou fazer algumas brevíssimas ponderações provocativas a você. Não sei se por acaso a maneira que você organizou com perguntas, nós brincamos muito sobre a questão da filosofia matemática. Vi pela primeira vez, talvez, em nossa amizade de longa data, do mesmo tempo, talvez, que você tenha de profissão, um professor, um filósofo em você. As suas perguntas, de fato, foram, não sei se percebeu isso, ou fez isso intencionalmente, muito parecida com a metafísica aristotélica. Você foi ali muito brevemente, uma reflexão sobre você mesmo, da sua prática, e acho que isso tentou muitas reflexões, muitas observações, e a única questão que eu levantaria, e também com pessoas que aqui estão e que fizemos algumas reflexões e análises numa disciplina da graduação da UERJ, da formação de professores, você conseguiu, de certa maneira, neste tempo cronometrado, levantar os grandes problemas que lá tratávamos e, sobretudo, a questão do tempo, mas, acima de tudo, a impossibilidade de trazermos uma resposta definitiva, mas a importância, a relevância, eu diria, a palavra que estava na minha mente era suprema, mas essa relevância de fazermos perguntas,
de olharmos para nós, olharmos para a nossa profissão e, sobretudo, as perguntas que você trouxe. Então, novamente agradecer bastante, Anderson, evidentemente, ao final, para circularmos a mesa redonda, pontuarei algumas outras questões da sua fala, junto com a fala do professor Fábio. Professor Fábio, com você. Então, eu vou falar do livro aberto de matemática, brevemente, e de trabalhos que vieram por causa da nossa relação com o projeto Livro Aberto de Matemática, que trata de geometria espacial, especificamente da habilidade de visualização espacial. O Livro Aberto de Matemática é um projeto do INPA, na verdade do UBMEP, né, que é um braço da educação básica do INPA, que é executado pela Associação Livro Aberto, que é uma associação que a gente criou só de professores para poder organizar esse projeto, e teve patrocínio da Fundação Itaú Social por um tempo, hoje não mais. Então, grosso modo, né, o Livro Aberto pretende criar 6 livros didáticos para ensino médio, no novo contemplando a Base Nacional Comum Curricular. Vão ser, você tem o livro do aluno, você tem o livro do professor, 6 livros do aluno, 6 livros do professor, com soluções complementadas, apoio tecnológico, dando prioridade para GeoGebra, etc. A ideia é que o material seja disponível tanto em versão eletrônica como em versão impressa no futuro. Então, algumas características desse projeto é que ele seja aberto, e por aberto a gente entende isso, né? Quer dizer, você pode utilizar, pode até modificar o material, desde que você cite a fonte, que você não faça uso comercial e que você não altere essa licença. Esse é o tal do SA ali no final. Cada um desses aspectos tem uma série de nuances, mas que eu acho que melhor a gente aproveitar o tempo para discutir coisas mais importantes. Reconhecer a pesquisa científica é um dos aspectos importantes. Sobre isso, eu sempre gosto de falar de um artigo que tem nesse livro, em que fala que a pesquisa em educação matemática em diversos países, mesmo quando ela começa a aflorar, tem muitos resultados, muitos pesquisadores, isso não vem acompanhado, geralmente, de melhora na educação básica, no aprendizado dos estudantes, certo? Então, isso traz uma dúvida, uma estranheza, né? Bem, então, será que existe educação matemática pura e educação matemática aplicada? E que a gente está fazendo educação matemática pura, algo assim? Pois é, a questão é que a educação matemática ela é desenvolvida por pesquisadores e muitas vezes para pesquisadores, e o caminho dela para a educação básica muitas vezes pode ter diversos atalhos, e um deles é o livro didático, que pode contemplar e considerar e ajudar a divulgar e a fazer essa pesquisa chegar na educação básica de fato. Então a gente espera que ele também promova a inovação, e aí tem a história do PNLD, né, que é quem compra, o governo federal, que compra mais da metade de todos os livros que são usados, didáticos que são usados no Brasil, e ele não, da maneira como ele está organizado, ele definitivamente não estimula que as editoras realmente ousem fazer coisas diferentes, né? Por questões puramente comerciais. Acho que se eu tivesse, sei lá, o diretor de uma dessas editoras, eu também não ia deixar, porque você fala assim, bem, se você já está no mercado e todo mundo faz coisas muito parecidas, se você mudar muito, você está correndo um sério risco de não conseguir mais aprovação. A gente espera estimular o protagonismo do professor em sala de aula, e para isso é importante você ter um financiador com a mesma visão que você, né, que permita, por exemplo, que o material seja realmente aberto e que tenha alcance, como a UBMEP, em diversos municípios, e contribuir para a formação do professor de matemática, que isso foi uma coisa muito logo no início, assim, quando eu comecei esse projeto. O Vitor Giralda, professor que começou, na verdade ele foi da diretoria da associação logo muito no início, esteve bastante presente no início do projeto, e eu, muito mais novo e menos experiente, muitas vezes chegava para ele e achava que o livro didático, por si só, teria um impacto grande, e ele, com toda a sua sabedoria, falava assim, não, peraí, você não
contribuir fortemente para a formação do professor, o livro didático não vai ter esse alcance todo que você espera. Então, bem, aqui eu queria dar 2 exemplos, basicamente, ligados ao ensino de matemática, que foram originados, de certo modo, durante a elaboração do material do livro aberto de matemática. O material é um material do ensino médio que a gente está fazendo, embora a gente já tenha produzido inicialmente, como um piloto, lá em 2016, um livro de frações para o ensino fundamental. Foi uma maneira da gente testar uma série de variáveis que a gente estava vendo, antes de ter um grupo realmente grande. E a força desse projeto é realmente a equipe que a gente tem. A gente tem uma equipe de mais de 30 colaboradores, professores de educação básica espalhados pelo Brasil, e professores do ensino superior que trabalham com formação de professores, vários deles pesquisadores. Então, entrando nos exemplos, rapidamente, se fala um pouco desse artigo que eu fiz com a professora Carmen Matias, que está aí do lado, que trata de tarefas de visualização em exercícios de geometria espacial. A nossa motivação, basicamente, foi dada numa referência nada científica, foi um dos primeiros pontos que eu gostaria de destacar, é o seguinte: no guia, né, do PNLD de 2015, tem a seguinte frase, né, ele fala assim, que observa-se geralmente pouca exploração da capacidade de visualização, e lá na frente é uma parte grifada, esse grifo é meu, todos eles, né, o ensino médio usual não tem contribuído de modo desejável para o aperfeiçoamento das habilidades de desenho e de visualização de objetos geométricos. Nesse sentido, seria importante explorar diferentes perspectivas, projeções, cortes, planificações, entre outros recursos de representação dos objetos. Então, a gente já tinha um certo sentimento disso, isso tem outras referências da pesquisa mesmo, em educação matemática, coisas similares, provavelmente orientou os autores aí do guia do PNLD, e, por exemplo, essa é uma referência que eu gosto bastante, que diz isso aí, ó. Por anos, educadores matemáticos como Bishops, Clements, Mitchellmore, Tata, eu não sei exatamente falar isso, mas, entre outros, têm defendido que um dos maiores objetivos do ensino de geometria está sendo preterido durante a onda da nova matemática. E precisa ser restabelecido. Trata-se do desenvolvimento da intuição espacial dos estudantes, incluindo sua habilidade de visualização espacial e de comunicação de informações espaciais de várias maneiras. Então, é uma crítica à maneira como se está ensinando e ao que se está perdendo dentre os objetivos do aprendizado de geometria espacial, né? Então, é um foco na intuição espacial e habilidade de visualização espacial. Então, o nosso trabalho foi essencialmente buscar referências e ver quais são as tarefas, né, de visualização que são citadas em artigos sobre o ensino, e a gente conseguiu listar essas aí, de artigos sobre ensino de matemática. Então, eu acho que eu não quero entrar tanto em detalhes, mas são essencialmente as ações que os alunos precisam fazer para desenvolver as suas habilidades de visualização espacial. E aí a gente tentou, primeiro fez essa compilação, montou uma tabela, depois confrontou isso com os 4 livros didáticos do ensino médio mais vendidos no Brasil. E algumas das conclusões, né, para ser breve, é que os livros analisados, eles não parecem ter as habilidades de visualização espacial como objetivos de aprendizado e perdem oportunidades de desenvolver. A impressão que a gente ficou é que os livros, que a habilidade de visualização espacial é algo, digamos, tangente, é algo que acontece às vezes, mas nunca parece realmente intencional. E aí eu gosto muito do Elon, embora esteja sendo muito criticado, né, esse autor desse livro aí do lado, que inclusive eu não consegui achar nenhuma imagem dele, acho que ele parou de ser vendido, mas eu tenho um dele em casa e tirei a foto para botar aí, que diz, que reforça, digamos, a conclusão dos autores desse livro, que é que a geometria é tratada de modo insatisfatório no livro genérico. Ele diz que há uma grande pressa de passar do desordenado tratamento da geometria de posição para o estudo de áreas e volumes, predominantemente aritmético. O volume de um sólido nunca é definido, nem sequer intuitivamente.
Isso na época, né? Acho que hoje em dia os livros já fazem algo um pouco melhor do que isso, mas isso foi bem o que a gente reparou mesmo, e que foi reforçado, de certo modo, na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, pelo menos. Essa é uma crítica que eu tenho ali. E o outro exemplo é o kit básico, digamos, de desenho para professores. Isso é um trabalho que ainda gostaria de tornar ele um pouco mais... Eu venho fazendo algumas coisas nessa direção ao longo dos anos, na formação de professores, e que a gente tem sentido a necessidade de tornar isso um pouco mais formal. Talvez, não sei se botar num artigo, de incluir, talvez no próprio livro aberto de matemática, no módulo de geometria para o professor de matemática. Tem uma pesquisa que eu não coloquei aqui, mas que foi um dos grandes motivadores para isso, uma pesquisa feita na França, se não me engano, no início dos anos 2000, em que falava que os professores os alunos não aprendiam geometria espacial por diversos motivos, mas havia um destaque para o entendimento das figuras espaciais que estavam desenhadas no quadro. Então, quer dizer, o professor tinha dificuldade de se comunicar com o aluno porque ele precisava, né, fazer figuras no quadro, e essas figuras não comunicavam, o aluno não alcançava, a comunicação não chegava no aluno, o aluno não entendia o que aquilo ali era de fato uma figura 3D, quando o professor tentava representar isso. Então nessa referência, eu vou ver só a parte destacada, né? Então, vamos ver tudo. O ensino de geometria espacial permanece, embora o novo programa se esforce para promovê-la, o parente pobre do ensino da matemática. Não é dada grande prioridade, é uma parte do currículo tida como difícil, tanto para professores como para alunos, isso acho que ainda é verdade, embora o artigo tenha sido de 88, e certamente coloca alguns problemas específicos que não são desprezíveis de representação, ou seja, aquilo que eu estava falando da figura mesmo, do professor conseguir fazer a figura, que podem ser entendidos como representação mental e representação material, desenho das figuras estudadas nos problemas. Então, mais uma referência que diz que no finalzinho é que o ensino considera apenas a leitura geométrica do desenho e não outras interpretações possíveis, muitas vezes, né? Então, um exemplo é esse aqui. Essa figura da esquerda, a gente colocou, por exemplo, no livro de frações, do livro aberto de matemática, e a gente queria representar, era num exercício em que trabalhava diversas figuras geométricas. A gente queria que o aluno perguntava para ele, se eu não me engano, era que fração da figura está destacada em vermelho, algo assim. E quando a gente botou o material na rua, numa versão preliminar, para ver o que os professores diziam ainda, né, sem trabalhar ainda com alunos, e muitos professores, a gente falava, olha, essa figura é 3D ou 2D? Entende? É desse exemplo, você está falando que você está tentando comunicar uma ideia, mas às vezes quem está lendo lá não está lendo a mesma coisa. A professora Ana Maria Calef, ela costuma dizer, acho que ela tem isso no artigo, que ela diz que toda figura tem uma legenda, mesmo que implicitamente. Né? Mesmo as figuras do quadro, elas têm uma legenda, que às vezes o professor fala. A questão é, especialmente, sobre o que o Anderson estava falando também, né? Muitas vezes, dependendo da maneira como o aluno está acompanhando a aula, ele vai ouvir ou não a legenda que você colocou na hora que você fez a figura. Às vezes ele está copiando lá atrás, ele nem está prestando atenção no que você está colocando ali agora. Então, você gera uma dificuldade de comunicação. Ou seja, às vezes a dificuldade de aprendizado do aluno, simplesmente porque a comunicação não estabeleceu de maneira concreta. Não é um problema realmente com a matemática, é um problema anterior. Então, e a geometria espacial coloca muitas essas dificuldades. Esse exemplo da direita foi tirado de um artigo, e eu achei muito bacana, né? A gente colocou para o professor no módulo de geometria, no capítulo de geometria espacial do livro aberto de matemática, que é essa figura também, que é a seguinte: ele dá uma figura dessa e fala assim, tá, os pontos MNP, por exemplo, são colineares, né?
E essa é muito bacana, né? Porque realmente depende. A questão depende de como a coisa está definida. Quer dizer, qual é a legenda dessa figura, né? O que foi combinado antes? E a matemática é muito diferente do que as pessoas... E eu gosto de levar isso para o aluno, eu acho que isso é rico, né? Você mostrar a matemática como uma construção humana, é um combinado. A gente combinou. O que é essa figura aí? Né? E você acessa a matemática por meio das suas representações, e tem uma representação que não foi bem combinada, digamos, antes. Então, e isso para o professor ter ciência, ter noção de que esse tipo de mal entendido pode estar acontecendo, eu acho que é rico, né, para melhorar a aula do professor. Por exemplo, nessa história do desenho, né, que está falando, o professor vai precisar representar um cubo na sala de aula. É muito comum, na formação de professores, eu costumo levar esse exemplo, assim, quando dou aula de geometria espacial, e penso, vai lá, qual é a face da frente do cubo? E aí os alunos, é mais comum, curiosamente, os alunos responderem, eles falam assim, olha, é a face AB, deixa eu botar aqui o A, B, B', A'. Então, geralmente, a maioria dos alunos falam isso. Mas aí eu faço a seguinte brincadeira. Falo assim, então agora se esforça, vamos lá, tenta aí vocês, para ver a face D, C, C', D' na frente. Você pode ver como essa aqui é a face da frente, e aí tem uma aresta que vai para trás, tem outra aresta que vai para trás, e a aresta que eu tinha falado antes, né, A, B, B', A', está lá atrás. Certo? Quer dizer, ele está, digamos, inclinado, se você olhar esse cubo, ele está inclinado um pouquinho para cima e um pouquinho para a direita. E aí a face DC, C', D' é a face da frente. E é estranho, né? Porque você fala assim, bem, então existe uma coisa, tem uma figura, por quê? Porque é uma representação 2D de algo tridimensional. E se você coloca desse jeito, às vezes a comunicação que você vai fazer, quando você fala para o aluno, ó, a aresta lá de trás, o aluno não sabe qual é lá de trás, entende? Então esse tipo de coisa dificulta, é daquilo que o autor estava falando, das dificuldades de ensino e de aprendizagem da geometria espacial, porque você tem uma camada a mais, que a comunicação depende de figuras, e de figuras que são representações 2D de algo tridimensional. Então, aí o que eu estou tentando colocar nesse kit, né, eu já fiz algumas oficinas e botei algumas coisas assim para os alunos, especialmente os alunos do curso semipresencial da Unirio, algo assim, né? Você fala assim, ó, você pode dar um destaque para quem está na frente, geralmente olhando assim, você vai pensar, é natural que a pessoa pense que agora C, D, D', C' está atrás, né? Ou ou você pode destacar desse outro jeito, né? Quer dizer, você fala assim, agora A, B, B', C', perdão, A, B, B', A' é o que está na frente, né? Então, você dá um destaque, né? É uma possibilidade para você mostrar o que está na frente. Então, representar o que está na frente, o que está atrás, é algo que o professor precisa conseguir fazer, né? E aí tem a representação, que às vezes é bacana você ver, digamos assim, que se... Eu brinco com os alunos assim, se você estiver olhando um cubo de frente, assim, você pega um cubo e olha bem de frente, mas ele é só marcado pelas suas arestas, e é até legal levar, às vezes, um cubo de canudinhos, digamos, para a sala de aula, e aí fala assim, olha o cubo aqui de frente, o que você vai ver? E antes de mostrar, de dar o cubo na mão deles. O aluno, geralmente, ele pensa que ele vai ver um quadrado, é estranho, né? Você fala assim, puxa, então agora olha, o que você está vendo? E aí, justamente, porque você o que ele vai ver, de fato, é essa projeção em perspectiva aqui, ó, digamos, a projeção isso aqui está entre os olhos dele, e o que ele vai estar vendo é algo muito parecido com isso aqui. Se ele ficar paradinho, né, e mantiver também o cubo parado, né, se ele se mover um pouquinho, ou fechar um olho, abrir o outro, ele vai conseguir ter uma noção maior de tridimensionalidade. Aí você fala, e aí eu acho bacana, porque, assim, de certo modo, você tem duas representações que agora até são ensinadas, está na BNCC, né, para o ensino fundamental ainda, que é vista ortogonal e representação em perspectiva, e que você, digamos, o que parece mais com a realidade, com como você vê as coisas, seria a representação em perspectiva, mas os livros didáticos trabalham com essa representação da esquerda aqui,
que é, digamos, uma representação, uma vista ortogonal, porque é como se você estivesse projetando paralelamente no plano da tela aí, né, todos os pontos das arestas do cubo. Mas qual é a diferença? Por exemplo, aqui, coisas que são paralelas continuam paralelas na projeção. Isso para o desenho do professor, porque aí tem uma questão também simplesmente prática de sala de aula, que o professor precisa desenhar, e não dá para ele ficar gastando um tempão desenhando coisas. Então, livros didáticos e os professores normalmente representam desse jeito da esquerda. E tudo bem, mas é um combinado, e é legal que o professor tenha essa noção, assim, do tipo, olha, o que eu represento paralelo aqui, costuma ser paralelo no espaço também, em grande maioria. Então, ele consegue fazer figuras, digamos, que pareçam mais, que ele comunique melhor a ideia para os alunos, que é da maneira como ele já está acostumado a ver em livros didáticos, por exemplo. E a representação em perspectiva não tem esse paralelismo, né? Percebe que aqui, ó, essas arestas laterais, né, elas estão se aproximando, na verdade, as duas passam pelo ponto de fuga lá no final. Se você esticar as laterais dessa caixa aqui, você percebe melhor. Mas, assim, isso é basicamente para o professor ter noção de que, muitas vezes, a visão que o aluno vai ter de um sólido, de objeto concreto que você coloque na mesa, ou que ele vai ter de alguma coisa, uma imagem que ele esteja vendo, que esteja ali concreta mesmo, presente, vai ser diferente da representação que ele vai ter no material didático, no quadro, né? Além de outras dicas, digamos assim, né, que a gente até viu, uma coisa bacana que eu achei no concurso aí que o Jean e eu tivemos na banca, né, a maior parte dos candidatos eram professores bem jovens, assim, como professores, e aí teve o tema de geometria espacial, em que alguns professores tentaram representar no quadro objetos tridimensionais, e aí uma complicação que eu percebi que aparecia era quando você coloca pontos, no quadro, você representa pontos colineares, que você não gostaria que fossem colineares no espaço, que não seriam colineares no espaço. E aí, quando ele, às vezes, na hora dele estar fazendo a figura, ele não se dá conta, e aí ele tem que apagar um pedação da figura ou deixar assim mesmo. E aí dificulta a comunicação. Então, assim, você ter elementos para ajudar coisas que não costumam ter espaço na formação de professores tradicional. Então, assim, pelo menos lá na Unirio, eu acho que não... Eu estou tentando incluir isso na disciplina que a gente chama lá de geometria 3, né, que é a geometria espacial, e um pouco de geometrias não euclidianas, justamente porque eu vi que não existe um outro ambiente, um outro momento para o professor aprender coisas que são determinantes, muitas vezes. Ele pode saber muito de geometria espacial, mas se ele não conseguir se comunicar com o aluno, o aluno dificilmente vai aprender com um professor, né? Eu acho que é isso. São dois exemplos assim de coisas que eu acho que são bem ligadas à sala de aula, ao ensino, e que eu acho que podem virar... Esse segundo ainda não é uma produção, digamos, não foi publicado em lugar nenhum, assim, mas... Então, bem, desculpa. Bem, aí tá meus contatos. Eu não... Acho que é só. A gente pode continuar essa conversa sem essa apresentação. Agradeço, professor Fábio, muito obrigado pela apresentação. Tem uma tarefa que geralmente é muito ingrata, muito feliz de fazer a conversa circular entre vocês, mas também muito ingrata de tentar rapidamente resumir as ponderações, que geralmente são muito ricas, estão sendo muito ricas durante todo o nosso processo, e aqui eu acho que já de antemão exemplifico, materializo um problema que ambos colocaram, a questão do tempo, a questão da sala de aula. Ambos, de alguma maneira, o professor Fábio, inclusive, mencionou essa questão de um concurso, ainda que ele ainda tem um nervosismo, o professor Anderson mencionou isso de diversas maneiras, o professor Fábio trouxe a possibilidade ou não de tecnologia, o professor Anderson também trouxe, e, invariavelmente, o tempo. O tempo vai consumindo, você tem que, de certa maneira, representar as coisas, e, de certa maneira, você tem que se comunicar.
e a pergunta do Anderson colocada era sempre: o que eu estou comunicando, o que eu estou ensinando, o que de fato há aqui de matemática, e é óbvio que eu não vou entrar nessa seara, não vou provocá-lo desse nível, mas é evidente que já estou provocando, afinal de contas, o que é matemática e o que é a matemática dentro da sala de aula. Eu vou dar 2 exemplificações, eu sempre costumo fazer isso, e eu não vou chorar as nossas mágoas de professores, mas 2 casos dessa semana que eu acho que exemplifica bem o que ocorreu. Tem um aluno, no primeiro ano de trigonometria, eu fiz alguns trabalhos rápidos com ele no 9º ano, e ele dizia para mim: professor, eu não gosto de geometria, a minha questão é sempre a álgebra. Tudo bem, Gabriel, eu falei aqui, desculpa, tudo bem. Nesse caso, fiquemos assim, se você tem essa preferência, não quero eu boicotar essa sua preferência. Hoje, a gente conversa, assim, quando eu estou saindo da aula, ele falou: professor, o senhor está me pervertendo para a trigonometria. Eu passei a valorizar e a ver todo esse processo lógico. Eu disse: mas por quê? O que aconteceu? O que você passou a ver? Ele falou: agora eu já não sei bem o que vem antes, o que vem depois. Se a trigonometria vem antes, se a álgebra, se a geometria. E nesse debate eu falei: interessante, você sempre me faz questões operacionais da matemática, mas eu sempre tento te provocar em aula o que isso significa. Ele falou: eu já sei. Vou te fazer uma pergunta mais filosófica. Tá bom. Qual é a pergunta, Gabriel? Ele: olha, a matemática, ela é inventada ou ela é uma descoberta? E é justamente a pergunta do Fábio. Então, ele falou isso hoje comigo, eu acho isso muito bacana. E aí nós discutimos essas possibilidades, esses sistemas, esses acordos. E novamente, eu acho que as 2 conversas, as 2 falas, tanto do Fábio quanto do Anderson, corroboram isso. Aí eu discuti com ele justamente o que o Fábio chamou de um combinado, o que o Fábio chamou de: olha, vamos aqui acertar como a nossa comunicação se dá, e as perguntas feitas pelo Anderson constantemente. O que eu estou comunicando? Quais são as formas? E essa comunicação está sendo efetiva? Como esses alunos estão recebendo e interacionando com isso? Eu acho muito interessante, em determinado momento, eu começando aqui de trás para frente pela fala do Fábio, ele chega a falar dos pressupostos, né? Quais são os pressupostos e quais são os diálogos que estão ali além da matemática? E, novamente, a conversa, e já promovendo o diálogo entre Anderson e Fábio, dizendo: olha, é verdade, isso ocorre. Sendo um pouco mais chato e específico, o professor Fábio citou um livro sobre desordens da educação matemática, da UCME, sempre sugerido, todas da Springer, né, todos esses critérios. Nesse caso, também sendo, de novo, chato do termo do acadêmico, que é dizer, ou daquele que gosta de fazer pesquisas, etc., que nessa semana lendo, e esse é o segundo exemplo, nós líamos alguns textos sobre filosofia da educação matemática na graduação, textos da Maria Bicudo, outros textos, outras pessoas, e um dos temas, uma das críticas feitas, novamente corrobora o dito por ambos. As pessoas falavam, em determinado momento foi dito: será que a educação matemática ela é pura? Ou seja, existirá uma educação matemática pura fora da prática educacional? E há, então, um determinado autor crítico dizendo: olha, um processo de educação matemática que não leva em conta a sala de aula, que não leva em conta o professor, o discente, há algo estranho. E aí, enfim, eles têm lá, apenas como informação, esse critério dito fenomenológico, esse critério de observação da sala de aula. Como, a partir da sala de aula, eu posso, então, refletir sobre essas construções da matemática, essas invenções da matemática, e o que essa matemática pode, então, inferir sobre o mundo, sobre a realidade. Nesse sentido, além dos agradecimentos, uma ponderação a respeito da fala do professor Anderson. Em determinado momento, ele fala isso muito bem, ele reflete sobre uma aluna dele, e essa aluna, nós, depois de pós-pandemia, depois nós podemos discutir sobre isso, acho que nós conseguimos ver isso com muita... Você vê isso, tá? Pula na sua ansiedade, você começa a observar uma série de questões, e a Unesco tem um documento sobre justamente analisando essas... Não vou pegar aqui a fala do título, essas desordens, os impactos da matemática na psique dos alunos. E não é uma questão brasileira, é uma questão das nossas escolas no Rio de Janeiro, sejam elas privadas, sejam elas públicas, sejam elas voltadas para o ensino de uma determinada aprovação, mas como essa relação ela é feita. E uma questão pessoal, eu lembro que quando, na época da graduação, eu comigo mesmo olhava justamente, não da maneira crítica, pensada, articulada do professor Fábio sobre a questão espacial, mas eu percebia como eu
olhava melhor o espaço, como eu via melhor o espaço devido à matemática, como eu me organizava melhor olhando, observando, me localizando no mundo. Nesse sentido, eu gostaria de voltar a você, Anderson, depois ao professor Fábio, também com perguntas. Eu acho que o grande inimigo que nós temos constantemente é currículo, é tempo, e a pergunta, eu diria provocativa, eu diria sagaz, qualquer outro adjetivo que nós queiramos dar à pergunta do Anderson. Será que a autonomia no ensino, ele terminou porque ele é uma pessoa muito positiva, dizendo que sim, nesse determinado momento ele acha que ele tem uma autonomia. Mas, por exemplo, eu acho que nas minhas turmas, mesmo tendo determinadas autonomias, o social, justamente a psicologia, justamente o impacto nos alunos, eu passo a não ter essa autonomia. Semana passada, alguém usou uma palavra um pouco forte, que ele dizia que, ele se sentia prostituindo o saber que ele ali fazia. Ele se sentia que quando ele tinha que ir à sala de aula, ele não conseguia efetivamente realizar aquilo que ele gostaria. Então, de certo modo, nesse diálogo, nessa comunicação da matemática, até que ponto essas abstrações, sejam elas do ponto de vista formal da matemática, do ponto de vista em que eu faço inferências muito abstratas, e até a própria educação matemática, como é visto, como foi salientado pelo professor Fábio, ela acaba se tornando abstrata. Um lugar, no artigo que lia essa semana, um lugar voltado, palavras das pessoas, para os acadêmicos, para aqueles que muitas vezes não pisam na sala de aula, não têm essa realidade, não sentem um suor do aluno, e isso se reflete no currículo, isso se reflete nas práticas, e isso se reflete na formação e, consequentemente, nos livros didáticos. Anderson, passo a palavra para você e depois nós rodamos e abrimos também a quem queira fazer pergunta ou interagir com vocês. É muito bom, muito bom. De fato, não existe uma autonomia absoluta, né? Ela sempre está submetida a uma realidade, né? Não existe a liberdade absoluta, mas enfim. Mas a reflexão que eu acredito que nós precisamos frequentemente fazer também é até que ponto essa autonomia é positiva. Porque, vamos lá, essas escolas nas quais eu trabalho atualmente me dão autonomia porque, em primeiro lugar, confiam em mim. Não é? E se confia em mim é porque, de alguma forma, há um histórico e razões para essa confiança. Agora, e quando você não pode confiar num docente e ele, ao mesmo tempo, tem autonomia? E isso é um perigo. Né? Porque, por isso que eu, de maneira bem objetiva, né, a BNCC, por exemplo, é algo bom, né? E ao mesmo tempo ruim, porque ela é boa porque as pessoas faziam o que queriam, mas não tinham competência para fazer o que queriam. E um professor mal formado, com autonomia, é um caos, né? Então, a gente... assim, é muito ruim para o aluno, para a família. Eu sou pai, né? Eu fico imaginando o seguinte: o meu filho está diante de um professor que tem absoluta autonomia. Meu Deus, né? Até que ponto isso é bom? Eu não sei quem é esse professor. Mas, para além dessas reflexões assim atípicas, mas voltando agora aqui para o mundo real, senão a gente vai filosofar bastante aqui, todas essas reflexões que eu trouxe, que eu acredito que são importantes, são reflexões minhas, que foram geradas a partir da minha experiência. Eu acredito que todo profissional, ele vai gerar as suas próprias reflexões e seus próprios questionamentos. As perguntas que me faço não necessariamente são as perguntas que a Rafaela Pina fará para si mesma ao longo de sua formação, quando estiver formada com o diploma em mãos. Porque ela enfrentará dilemas profissionais, ambientes profissionais, seguirá uma carreira profissional completamente diferente da minha, porque cada professor cria a sua própria carreira. Agora, existem reflexões que nós precisamos nos fazer para além da nossa experiência, mesmo que nós não tenhamos ainda experimentado aquilo. Por exemplo, as reflexões que o Fábio trouxe são muito importantes, mesmo que eu, em nenhum momento, tenha, entre aspas, enfrentado
esses desafios no meu cotidiano, né? Porque como eu trabalho, por exemplo, num ambiente profissional que eu tenho recursos tecnológicos de ponta para trabalhar, visualização espacial é uma coisa que não é um grande dilema, porque eu gosto de desenhar, mas quando eu acredito que haverá um risco na dualidade da compreensão, eu utilizo todos os recursos tecnológicos possíveis para minimizar esse risco. Mas eu acredito que esse risco é real quando não tiver condições propícias para isso. Por exemplo, num dia em que acontece, a escola tiver sem internet. A escola está sem internet, eu não posso mais utilizar os recursos, que estavam todos presos no meu e-mail, por exemplo, e agora eu vou ter que ir para o quadro e fazer a aula com os recursos que tem. Estou dando um exemplo aqui bem simples, né? Então, assim, só trazendo mesmo para finalizar, complementar um pouco a minha fala, é que eu acredito que todo professor ele precisa se questionar frequentemente. Ele precisa sair do automático e essa autorreflexão ela é essencial, inclusive para ele se descobrir como um docente verdadeiro, né? E não apenas como um reprodutor de uma ideia que ele tinha do que era ser professor. A ideia que eu tinha que era ser professor, hoje foi completamente desconstruída porque eu me perguntei e me questionei. Eu percebo muitos colegas que não se questionam nessa prática, que querem que toda a realidade se adeque ao que ele acredita, né, que ele deva fazer em sala de aula. Então, o mundo precisa se adequar à prática dele, e não ele se adequar às necessidades que estão diante dele. Isso é um grande problema. Isso vai gerar uma frustração profissional enorme, e pior, um prejuízo muito grande para os alunos que ele terá um dia, né? Que terão um professor extremamente rígido, não no sentido de severo e mal educado ou violento, mas rígido no sentido de não questionar a sua prática, acreditando que ela é sempre absoluta e a melhor possível, e que o mundo se adeque a mim porque eu faço bem e ninguém entende bem o que eu falo, entendeu? Isso que muitas vezes se vê por aí, né? Mas é isso. Também agradeci muito a fala do Fábio. Também não sabia que você era grande responsável aí por esse projeto, um projeto muito, muito interessante, e que eu acredito que ele faz e fará uma grande diferença aí na educação do país no longo prazo. Sou eu já. Sim, exatamente. A passaria exatamente para você. Tem várias pessoas aí que talvez queiram falar. Bem, a vida em sociedade não é compatível com uma liberdade irrestrita, né? Então, acho que assim, a autonomia ela tem que ser balizada, definitivamente. E, assim, imagino que todo mundo aqui saiba, mas acho que não vale repetir, né? A ideia da Base Nacional Comum Curricular é que seja realmente uma base e não um currículo completo. Então, ele deve ser completado. Então, acho que é a noção de que, como país, você espera que tenha pelo menos um núcleo básico comum, seja comum realmente a todos os estudantes, em cada faixa de escolaridade, né? E que deve ser complementado com as nuances de cada município, de cada escola. Esse é o plano, né? Então, do ponto de vista da concepção, eu gosto da ideia, assim, me posicionando já politicamente, assim, mas é claro que o diabo vive nos detalhes, né? E isso é uma participação, eu acho que é onde a gente precisa se posicionar e ser escutado e participar. Então, assim, durante a primeira versão da BNCC, eu era coordenador de curso de licenciatura na Unirio. Então, a Sociedade Brasileira de Matemática chamou os coordenadores de curso de pelo menos universidades públicas aqui do Rio de Janeiro para ajudar a fazer contribuições da Sociedade Brasileira de Matemática para a BNCC. E a gente conversou muito, leu bastante, leu currículos por aí e discutiu muito sobre isso, né? Sobre o papel E, assim, a impressão que eu tive é que tem currículos muito bons. Eu só olhei currículos de matemática. Assim, dei uma olhadinha ou outra de outras coisas, mas assim, a impressão que eu tenho é que nenhum currículo ainda conseguiu fazer o que eu acho que era o certo de fazer, sabe?
Porque quando você pergunta, né, Anderson, você fala que o que ensinar, né? E por que ensinar? Quer dizer, por que o aluno tem que aprender logaritmo? Então, eu acho que essas coisas deviam estar... A resposta, na minha opinião, a impressão que me deu, vendo isso, era que muitas das coisas estão ali por tradição. Basicamente porque já eram assim, porque as pessoas que escreveram o documento aprenderam assim, e aí tem até um artigo interessante que fala assim, que fez uma pesquisa de verdade, assim, não é do que eu acho, não, que era assim, muitos pais alegam que não usaram ou não, que a matemática que eles aprenderam na escola não teve efeito na vida deles, assim, que eles não usam aquelas coisas, que eles não veem aquilo como algo que agregou realmente à vida deles, a matemática que os pais aprenderam quando eram alunos da escola, mas que a maioria deles queria que os filhos aprendessem a matemática do mesmo jeito. Né? Tem uma contradição curiosa. Mas, assim, eu acho que os currículos deviam ser organizados em termos de habilidades, mas não de habilidades como está a BNCC. A BNCC está a pegar os conteúdos e escrever em termos de habilidades, sabe? O que tá bom, já é um passo. Não dá para fazer tudo de uma vez. Mas eu acho que em novas versões, né, que está prevista, eu acho que uma boa coisa seria você realmente fazer uma discussão profunda sobre quais são os objetivos de aprendizado para além dos objetos de aprendizagem. Né? Que talvez se o seu objetivo para determinados tópicos, porque assim, a maneira como eu vejo que o ensino fundamental, ele tem realmente as coisas fundamentais, assim, para o exercício da cidadania, digamos, certo? Você fazer coisas práticas, que você vai usar mesmo, uma boa parte das coisas. No ensino médio já começa a entrar numa coisa um pouco mais filosófica, né? Você começa a pensar, você começa a ver o mundo, a entender coisas, de fenômenos físicos, você interpretar eles do ponto de vista matemático, então, que aí muitas vezes você não vai usar ele de verdade, mas vai te ajudar a poder fazer uma leitura do mundo, a prosseguir nos estudos, etc. Né? Então, mas como sociedade, você ter cada um desses aspectos que estão sendo estudados e ali estarem bem descritos em termos de qual é o papel dele na formação do cidadão, eu acho que seria ótimo, porque eventualmente você fala assim, olha, se isso aqui é só para o cara aprender lógica, desenvolver raciocínio lógico e tal, digamos, determinado, eu não vou nem botar um ponto, porque senão vai gerar um conflito em cima daquele ponto, mas assim, imagina que determinado conteúdo está ali e assim, e aí as pessoas concordam que é para desenvolver o raciocínio lógico. Aí você fala assim, pois é, então, se é para desenvolver um raciocínio lógico, se esse é o objetivo, talvez você consiga fazer isso com jogos eletrônicos, com sudoku, com, sei lá, você sabe? Pode ter outras coisas, outras maneiras de chegar ali, talvez até mais eficientes. Mas eu acho que como sociedade, então assim, a autonomia do professor para escolher o que ensinar, eu diria que ela precisa ser restrita, mas no ponto de vista do indivíduo. Mas do ponto de vista do coletivo, a sociedade precisa poder participar da construção tanto do currículo da escola, como do currículo estadual ou municipal, quanto da base nacional comum curricular, que é muito mais difícil de se organizar, porque temos um país muito grande. Bem, eu acho que eu toquei nos principais pontos aí, não sei se eu toquei no tempo, né? O tempo. Tá, só sobre a coisa do tempo, então, para falar alguma coisa rapidinho, eu acho que tem o seguinte: justamente, se você tem o foco, tem clareza de que a impressão que eu tenho é que o que se ensina assim, importa menos do que como se ensina. Porque eu acho que a matemática importa mais, são as formas de pensamento, as capacidades do aluno de resolver problemas, que muitas vezes as técnicas que ele usa para resolver problemas de matemática são parecidas que ele usa para resolver outros problemas da vida. Então, é o fazer matemática mais do que o que efetivamente ele está aprendendo de conteúdo em si. Então, se você tem esse foco, talvez ele perder um ou outro conteúdo não vai ser um negócio de outro mundo, sabe? Não vai afetar a vida da maior parte dos alunos que não vai fazer nada na área de exatas. É isso. Obrigado, Fábio. Eu vou, antes de passar a palavra para a Maria também, convidar a Luísa, a Vivian e a Rafaela a participarem. E não cairei em algumas provocações, eu diria, filosóficas, interessantes, para termos um tempo hábil, mas eu acho, eu vou citar apenas uma situação aqui, nessa última fala do Fábio, sobre a questão da lógica. Eu acho que um dos melhores exemplos que eu vi está citado na introdução de uma gramática latina, do Napoleão, em que ele cita um determinado professor que veio à USP, e ele dizia assim, olha, parem de ensinar a matemática no básico,
desse jeito ou nessa quantidade, ensinem um pouco mais de latim, porque o conteúdo matemático eles sabem operacionar. A operação está ali, mas o processo abstrativo, o processo de construção lógica que seria importante, talvez eles aprendam mais num estudo de língua antiga. Então, uma exemplificação, acho que sempre ficou comigo, foi essa introdução do Napoleão, em que, olha, talvez para ajudar o pensamento matemático, outras disciplinas, outras áreas também favorecem. E no sentido, novamente, provocativo e evitando muitas questões, acho muito interessante essa questão do tempo, e, de certa maneira, o Fábio menciona objetivos de aprendizagem, e o Anderson menciona também, assim, muito praticamente, muito concretamente, ele disse, o tipo de conteúdo, modo, aplicação de matrizes para determinadas profissões, determinados contextos, outras nuances, outras perspectivas. Eu acho que nós, de fato, as normativas, os documentos e as práticas, elas estão em diálogo, em constante mudança, nada fixo. Aprendemos isso, inclusive, semana passada, nos nossos filósofos, em que discutimos mudanças e permanências também políticas, mas, nesse sentido, também, eu acho que nós temos grandes esperanças com outras possibilidades de currículo e assim por diante, mas, novamente, eu acho que ambos tocaram a questão do tempo, a questão da formação do próprio professor, a questão das instituições, das questões burocráticas, como isso pode ser feito, como essa autonomia, como todos colocaram muito bem, aí tem lá toda a questão lá dos, enfim, Sartre, humanistas, a autonomia, essa liberdade, ela é condicionada dentro dos seus contextos, e como esses contextos não nos favorecem em muitos momentos, tanto para abrirmos uma discussão, seja ela social, seja ela entre os professores, como também para termos um diálogo docente-discente institucional. Maiá, e também coloco os outros na fila, aqueles que quiserem, assim, perguntar e dialogar. Olá, boa noite. Anderson e Fábio, agradeço bastante, né, a apresentação de vocês, a oportunidade da gente ampliar nossas discussões. O grupo que está aqui está tendo essa oportunidade de acompanhar cada apresentação, né, que a gente dividiu em disciplinas. Isso está sendo muito enriquecedor, né, a gente poder observar semanalmente, né, o que a gente entende, o que a gente encontra em cada disciplina, em cada apresentação de professor, cada experiência, as distinções, as semelhanças, né, e certamente, assim, da fala de vocês dois, né, marca muito a questão da comunicação e a relação entre forma e conteúdo, né, que é algo importantíssimo, na verdade, em qualquer processo educativo, em qualquer disciplina, né, a gente ter esse equilíbrio, esse entendimento que você não vai exatamente separar forma e conteúdo, né, em algum momento você pode classificar, você pode tentar enquadrar, mas no final das contas devem ser tratados conjuntamente até pelas potencialidades. E dentro disso, né, eu faço aqui uma pergunta para vocês, para ver com a experiência de vocês, o que vocês observam. Na semana passada, isso já tinha me chamado a atenção, que é exatamente a relação entre uma formação humana e uma formação mais profissional, né? Está diretamente ligada ao objetivo, né? Como o Anderson colocou, assim, que ensinar e para quê? O que você espera desse aluno lá no final? E a gente conversa muito aqui sobre esse processo educativo e sempre me chama a atenção sobre isso. Mas calma aí, na educação básica a gente está pensando que mais em formar um humano integralmente, ou a gente está pensando jamais nas capacidades profissionais que ele vai ter que desenvolver, e como a gente pode pensar sobre isso na educação básica, né? E aí, complementando, considerando o que vocês observarem sobre isso, né, que formação é essa da educação básica, se é um balanço entre habilidades mais profissionais, uma formação mais humana, o que o professor de matemática, né, o que uma formação de professor de matemática prioritariamente deveria considerar para ele ter uma habilidade exatamente para ensinar isso que vocês consideram que seja o mais importante.
Tá, então essa é a pequeno questionamento. Olha, bomba, Anderson, com você. Bom, então, Maria, eu acredito que cada instituição educacional ela pode definir da maneira como desejar o seu objetivo, a sua proposta educacional. Eu não vejo conflito entre objetivos. Eu acho que deve existir, né, diversidade de objetivos, diversidade de propostas e uma autonomia da família, certo? Para escolher uma proposta adequada aos seus próprios valores. Né? Porque nós somos distintos, nós temos percepções distintas sobre educação e nós, para os nossos filhos, né, e não podemos ignorar a família, essa é a minha opinião, tá? Tem objetivos distintos também para a formação dos seus filhos. Então, se eu desejo para o meu filho uma escola com uma formação mais humanizada, eu devo encontrar essa possibilidade. Se eu devo encontrar uma formação mais técnica, eu devo encontrar essa possibilidade. E o professor, ele acaba se adequando a uma proposta que vem antes dele, né? Porque normalmente o professor vem depois da proposta educacional da instituição. A não ser que ele já nasça e a instituição cresça junto com ele, né? Que ele esteja lá naquele momento de construção da proposta educacional da profissão. Eu já passei por isso. Eu já iniciei uma escola, né? Eu iniciei uma escola em que eu fui o coordenador inicial da equipe de matemática e eu, junto com a equipe diretiva, tive a possibilidade de construir a proposta pedagógica da instituição. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente o professor já chega numa proposta definida, né? E, primeira coisa, o que normalmente acontece? Ele chega numa proposta definida, mas ele tem as suas próprias propostas, que muitas vezes conflitam com a proposta da instituição. Então, essa é a primeira coisa que é importante. Quando eu digo que eu me sinto livre nas escolas nas quais trabalho hoje, é porque as propostas que as escolas possuem coadunam com os meus olhares pedagógicos, entendeu? Então, eu me sinto em casa. O que eu faço na sala de aula é algo natural, já é esperado pelas famílias que ali estão, pelos alunos que ali estão e pela própria instituição. Então, eu não preciso ser um outro professor, basta ser o professor que eu sou e colocar em prática aquilo que eu acredito. Então, eu não acredito que exista necessariamente dualidades, conflitos. Existem possibilidades, e essas possibilidades devem existir para que as próprias famílias possam aderir a o que acreditam melhor para os seus filhos. Essa é a minha percepção. E também identificando as próprias habilidades dos alunos. Existem alguns alunos que têm habilidades diversas, e essas habilidades diversas fazem com que eles queiram também naturalmente procurar instituições que atendam mais às suas habilidades. E isso, para mim, é uma coisa muito, muito importante. A sua segunda pergunta, eu não lembro qual foi, mas acho que foi como formar o professor, né? O que é adequado na formação do professor. Diante disso, né, diante dessa sua colocação, o que você considera como habilidades principais para a formação do professor, né? Para o professor conseguir atingir esses objetivos. Primeira coisa que parece algo lógico, mas não o professor precisa saber o conteúdo que ministra. Né? Parece uma coisa óbvia, mas não é óbvio. Tá? Infelizmente, não é óbvio. Então, é muito comum no nosso país que o professor não conheça e não domine a disciplina que ministra. Então, o erro grave é isso. Né? Então, grande parte dos professores não conhecem e não dominam a disciplina que ministram. E muitas vezes ministram disciplinas nas quais nem são formados. Né? Talvez nós não temos acesso a isso nos grandes centros, mas quando eu penso a nível de Brasil, isso é muito comum, por falta mesmo de formação e de interesse pelo magistério. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Segundo ponto é o seguinte, que perpassa qualquer proposta pedagógica. Esse é o meu olhar, tá? Não é um olhar de pesquisa, mas um olhar de experiência. Nós precisamos entender a pessoa humana. Nós precisamos entender
quem estamos ensinando. A pessoa humana é a pessoa humana em qualquer circunstância. Na formação técnica, na formação humanizada, na formação para o vestibular, a pessoa humana é a pessoa humana. Como a aprendizagem ocorre no ser humano? Quais são os conflitos que um ser humano possui que podem dificultar a aprendizagem dele? Isso é algo que falta muito, na minha opinião, na formação dos professores. Os professores pensam nas técnicas, pensam em como ensinar, buscam dominar os conteúdos, mas não buscam conhecer a quem vão ensinar. Quem é o jovem hoje? Quem é a criança? Conhecer a criança. Eu vou ensinar para a criança. O que é criança? É muito complexo ensinar matemática para uma criança se eu não sei o que é criança. Qual é a etapa da vida que ela está vivendo? Eu tenho grande desafio de lidar com crianças, porque eu não conheço as crianças com profundidade como conheço os jovens. Eu gosto de estudar os jovens. Então, por conta disso, tenho mais facilidade em lidar na educação para jovens. Me colocar numa turma de 5º ano, de 4º ano, de 6º ano, eu preciso dominar o que é ser criança, né? O que é aprender, o que é ludicidade nesse ambiente, que é diferente do que é ser lúdico na 3ª série do ensino médio, né? Se eu não conheço a pessoa humana, eu não sou capaz de ensinar nada a ela. Absolutamente nada a ela. E então, falta para mim isso na formação de todo e qualquer professor de qualquer área de conhecimento no nosso país. Nós estudamos tudo da educação, tudo da matemática, tudo do programa, tudo da base, tudo das leis, e não conhecemos os homens, não conhecemos os jovens, não conhecemos as crianças, não conhecemos o indivíduo. E aí, isso é um problema, na minha opinião. E aí chegamos lá e lidamos com grandes conflitos, porque nós não conhecemos a quem iremos ensinar. É um conflito que todo professor passa. Cedo ou tarde, ele passará. Agradeço, Anderson, professor Fábio. Maria, quando você fala em formação humana versus profissional, você está diz respeito ao ensino médio, que hoje em dia está se dividindo, está se enfocando, digamos, mais no ensino profissional? Ou... Eu falei de uma forma mais geral mesmo, né? Eu comparo isso até à proposta da ideia, por exemplo, da própria universidade também. Eu sei que eu falei mais da questão do ensino básico mesmo, né? Mas eu quero dizer assim, se você vai pensar mais numa formação, o que você espera como formar um jovem para a vida, para o mundo, para viver em sociedade, né? Ou se você realmente vai tratar mais especificamente de habilidades que depois você vá aprofundar na questão profissional, né? É mais nesses dois polos, não necessariamente como polos super opostos, mas eu acho que tem aí algumas objetividades, é isso. Uhum. Bem, eu diria que quando você pretende dar uma formação humana, ou uma formação mais geral, né, você precisa ter um enfoque maior no processo matemático, no fazer matemática e resolver problemas em geral. E no profissional, você precisa ter um foco na capacidade de resolver problemas específicos, ou manipular ferramentas específicas da área problemas e ferramentas da matemática que se apliquem melhor àquela área que o jovem está sendo formado para, né? A questão é que quando a gente, por exemplo, na universidade está formando um professor de matemática, a gente não tem como saber é impossível você prever os diversos percursos que aquele professor pode formar. Então, o foco que a gente tem é no segundo segmento do ensino fundamental, no ensino médio clássico. E aí, então, eu acho que é muito importante que você, você aprenda, que o jovem aprenda, o professor aprenda, ao longo da formação, a ter um olhar reflexivo sobre a própria prática, né? Digamos, um olhar meio de pesquisa mesmo sobre o próprio ensinar. Porque
o mundo está mudando, né? Não só, mesmo que o mundo não esteja mudando tão rápido, embora eu acho que esteja, assim, o contexto em que ele vai se inserir profissionalmente pode não ser o contexto exatamente para qual ele foi formado. Então, a gente precisa dar ferramentas para que esse professor consiga analisar a própria prática, um pouco não muito do que o Anderson estava falando na fala inicial dele, né? O que eu realmente ensino do modo como eu ensino, né? Acho que essa foi uma pergunta feita. Quer dizer, essa autocrítica, né, precisa estar presente o tempo todo, e para que e especialmente o trabalho, especificamente no trabalho, no ensino profissional, eu acho que ou vai ser imperativo que os professores trabalhem em conjunto. Porque não tem como o professor de matemática ter noção das diversas áreas em que o jovem que ele está ensinando vai precisar atuar. Então, é muito importante que exista um trabalho interdisciplinar. Na universidade isso é quase inexistente, pelo menos na minha experiência, tanto como aluno como professor, eu vi muito pouco disso. E o trabalhar com projetos, por exemplo, permite muito essa flexibilidade. Quer dizer, você ajuda o estudante a buscar as ferramentas que ele precisa, e eventualmente ele tem um outro instrutor, digamos, um outro professor, que entenda mais da parte profissional, e vocês fazem um bate-bola ali que o aluno consiga aprender, apesar das fragilidades do professor de matemática com a parte profissional que mais ligada à área específica. Assim, é só algumas reflexões que eu consegui levantar aqui, mas eu nunca pensei realmente muito profundamente sobre formação profissional, confesso. Obrigado, professor Fábio. Vou fazer apenas algumas ponderações, também para dar oportunidade a outras pessoas que queiram perguntar via chat e também levantar a mão virtual, ou física também, é possível. Pode levantar as duas, não, sem problema. Sim, eu acho que a pergunta da Mariana é muito interessante, e ela é repetida ao longo dos nossos encontros de diferentes formatos, e do nosso ponto de vista, sendo novamente um pouco chato, isso ocorre no processo de formação profissional. Há um certo dilema, e aí são facilmente encontráveis alguns artigos, por exemplo, que se perguntam qual o papel da matemática dentro da formação do professor de matemática? Que matemática é essa? E, de fato, essas perguntas refletem o que tanto o professor Fábio quanto o professor Anderson nos trouxeram. Eles ponderaram, o Anderson, de determinadas maneiras, falou isso durante as suas perguntas com certa recorrência, e que eu confesso que eu vejo ali um eco filosófico, mas é muito interessante que no processo de educação matemática, nós temos esse critério de maneira muito, no Brasil, sobretudo nas últimas 2 décadas, isso está muito bem marcado nessa ideia, e aí é uma recorrência, e eu costumo marcar sempre algumas bibliografias em aulas da graduação, alguns autores, como Deborah Baum, nos Estados Unidos, Schumann, enfim, tem uma série de questões sobre essas, em que, de fato, essa pergunta da Maria, ela está super bem situada. O que eu acho que tanto o Anderson quanto o professor Fábio, responderam isso muito bem. Tem, evidentemente, conteúdo matemático. Tem, evidentemente, conteúdo filosófico, a pessoa deve ter o conteúdo da língua portuguesa e assim por diante, e também esse entendimento dos meios e dos processos, das nuances, e que matemática é essa, como essa matemática é entendida, e, de fato, ecoando um pouco a última fala do Fábio, é um trabalho dito interdisciplinar, transdisciplinar, que parece uma ideia muito vaga, algo muito bonito, muito dito, só que, novamente, o tempo, as estruturas institucionais não permitem que um diálogo que, cientificamente, na história da filosofia, na história das ciências, na história do pensamento humano, isso ali é tão natural, nós nos tornamos algo como, por exemplo, tem que ser levantada uma bandeira, você tem que brigar por isso, você tem que contextualizar, você tem que justificar algo que deveria ser evidente. Rafaela, não sei se você abriu a câmera para falar, para levantar a mão, e aí eu não sei se eu enrolo mais para você escrever algo ou levantar a mão. Mas eu acho essas ponderações são muito interessantes. Obrigado, Maria, porque, de fato, no âmbito de educação matemática, ecoam justamente tanto a experiência do Anderson quanto a bibliografia que o Fábio nos trouxe sobre a questão das desordens.
esse é um ponto, esse é uma ferida que é sempre tocada, dizendo, olha, que formação é essa? Quem são esses professores? Saber operacionar a matemática, ela é suficiente? Ou o que que nós, e aí eu acho que, achei muito bacana, eu acredito agora fazendo uma confissão pública, que tenha esse sido um dos objetivos, enquanto grupo, que nós discutimos. Nós queríamos dizer, não, uma pessoa que tenha uma pesquisa, um pensamento, uma pessoa que tenha mais a experiência do básico. E eu achei muito bacana que o Anderson, com a sua história de vida, com a sua reflexão, com a sua experiência, ele constata aquilo que o Fábio, com a parte mais acadêmica, com a produção do livro didático, com a análise de dados, como essas realidades, e o Fábio menciona isso em determinado momento, né? Um professor também, que é um termo recorrente, um professor pesquisador, um professor reflexivo, que a sua sala de aula não é, e o Anderson chega a mencionar isso também, não é só ali um momento em que você vai passar uma informação, mas é um momento em que você vai refletir que formação é essa que está sendo feita, o que pode ser, e as perguntas que o Anderson levantou evidenciam isso de maneira muito clara. Acredito, então, Anderson, que eu passo as suas considerações finais e depois também ao Fábio. Então, agradecer mais uma vez o convite aí, Jean. Convite amigo, né? Agradecer também ao Fábio, muito bom conhecê-lo, Fábio. Se possível, um dia quero muito conhecê-lo pessoalmente, visitá-lo lá na Unirio para acompanhar mais de perto o seu trabalho. Tenho grande interesse, principalmente pelo que é desenvolvido no livro aberto. É realmente algo muito, muito importante para mim, a nível nacional, que realmente democratiza a qualidade dos recursos, né, e de fato dá uma liberdade para que vocês possam fazer aquilo que não necessariamente vai atender ao PNLD, né, porque você faz ali realmente aquilo que você deseja fazer, né, e não necessariamente aquilo que esperam que você faça. Isso é muito, muito importante. Minha fala final é para as estudantes aí de educação aí, de matemática da UERJ, que estão presentes, tanto a Luísa, quanto a Rafaela, quanto a Vivian, né? Minha fala final voltada para elas, para vocês. O magistério, ele é precioso, ardoroso, amável e detestável ao mesmo tempo, em diversos momentos da nossa vida, mas é uma coisa que ele gera em cada um de nós uma aprendizagem, um crescimento de maturidade humana enorme. Eu acredito que toda pessoa que passa por um ambiente de sala de aula, de lá sai melhor, mesmo que esse melhor seja uma crise, né? Porque é uma oportunidade muito boa para todos nós, quando nós somos convidados todos os dias a refletirmos sobre a nossa prática. E eu acho que isso que alimenta a formação do professor ao longo da sua vida, e é isso, na verdade, que anima o seu professor, o professor, né, diante de tantos desafios no mundo contemporâneo, a permanecer nessa luta. É refletir, 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 não necessariamente querendo encontrar soluções, não necessariamente buscando as melhores considerações para tudo, mas, de fato, por meio dessas reflexões, buscar crescer e, assim, consecutivamente, fazer com que os nossos alunos cresçam também. Tá bom? E aí, contem comigo, vocês já possuem meu contato e podem me procurar sempre que precisarem. Um abraço mais uma vez, agradeço, Jean. Bem, muito obrigado a todos pelo carinho aí, ao Jean pelo convite. Eu gostei muito de conversar com vocês. Quando precisarem, eu estou à disposição. Gostei realmente da conversa, acho que foi uma conversa bacana. Anderson, a gente só não tem dinheiro no momento, mas trabalho a gente tem muito. Fica à vontade, se participar aí do livro aberto, é sempre difícil ter professores da educação básica que tenham realmente tempo para dedicar bastante no projeto, porque pelas condições de trabalho, a gente sabe, da educação básica, os professores do ensino superior geralmente têm dedicação exclusiva, então tem digamos, uma rotina muito mais tranquila, mais organizada, né? E a educação básica é muito comum, mais ou menos como você falou, né? Trabalha em 4 escolas, está andando de um lado para o outro, e aí então sempre falta. É o que eu sempre, ao longo desses sei lá, foram 6 anos aí, agora 5 anos, né, com o material do ensino médio, eu ouvia muitos professores da educação básica se desculpando
porque não conseguiram contribuir do jeito como a gente estava contribuindo. E eu falava, olha, se não for desse jeito, a gente não vai ter o professor de educação básica, sabe? Então, dá o que você tem, o que você pode dar, a gente quer receber. Né? Porque é isso, né? As pessoas estão fazendo 1000 coisas em vários lugares ao mesmo tempo. Então, assim, a gente aceita toda a ajuda que estiver disponível, especialmente de professores que pensam como você. Na verdade, assim, eu não falei tanto, né, mas do livro aberto de matemática, mas essa ideia da autonomia é justamente o que a gente pensa lá, né? A gente, inicialmente, tinha a ideia de construir uma plataforma para que o professor possa alterar o próprio material dele, e que a literatura diz que o professor, especialmente o professor que é mais inseguro, digamos, aquele que tem menos, tá menos confortável com o conteúdo que ele está ensinando, e o de matemática mais do que de outras áreas, ele costuma seguir o livro didático muito tete a tete, sabe? Segue direitinho o que está ali. Então, se ele puder, a nossa ideia era essa, né? Se ele puder mexer no livro didático um pouquinho, mesmo que seja em detalhes ali, talvez ele ganhe, o professor ganhe o protagonismo que ele deveria ter na sala de aula. Ele não devia ter um protagonismo menor do que o livro didático. O livro didático devia ser um suporte para o professor, não quem está dando as cartas ali. Né? Então, a ideia do projeto é muito essa. Embora essa plataforma, a gente teve 3 versões iniciais e até hoje não conseguiu fazer, especialmente com a pandemia. A área de TI ficou super aquecida. A empresa que estava trabalhando para a gente abriu mão, falou assim, eu tenho outros projetos que estão crescendo muito, não vou poder fazer esse trabalho educacional aí ganhando esse tanto que a gente combinou, não. E romperam o contrato e a gente não pôde terminar isso, mas ainda está na ideia para a gente conseguir concluir. Bem, é isso. Eu fico muito agradecido com o convite, com o carinho de vocês, com a oportunidade de participar. Eu acho que esse ambiente aqui é muito rico. Eu gostaria de ter um desse funcionando lá na Unirio, com professores de várias áreas, para a gente poder discutir os problemas que são comuns, né, do ensino das diversas áreas. Alguém escreveu alguma coisa aí? Câmbio, é isso que eu tinha para dizer, gente. Obrigado. Agradeço, Fábio, e também vamos construir. A gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem tempo, mas vamos construir. Agradecendo aqui a Vivian, ela diz obrigada aos dois pelas palestras, pelas palavras. Sempre gosto muito das conversas, mas hoje ela é mais especial, não vou falar nada, sendo imparcial. Não sei por não senti tanta imparcialidade, Vivian, mas tudo bem. A Vivian também aqui, nossa discente, bolsista, enfim, está no nosso projeto de cálculo, ensino de álgebra linear, junto a adaptações ao ensino médio. A Rafaela também diz obrigado pela conversa, foi maravilhosa. E, de fato, agradecer a vocês, agradecer ao professor Fábio, agradecer ao professor Anderson, a participação de todas. Não cairei na tentação de comentar as falas finais, porque tem novamente, alguns pontos muito interessantes, sobretudo sobre material didático, autonomia e como o professor deveria, sim, interagir dentro da sala de aula, e também quase o elogio, né, a fala do professor Anderson sobre a vocação / profissão do professor, com seus ganhos, com as suas potencialidades, com seus limites, mas mesmo durante as dificuldades, mesmo durante tantas coisas, uma profissão que nos dá alegria, nos dá esperança para pensarmos e sermos pessoas melhores e um país também melhor. Então, agradecer a todos vocês e, novamente, sem imparcialidade, Vivian, obrigado. Falou, pessoal, até mais.